Olá pessoal, tudo bom? Vocês pediram e a gente está aqui para gravar conteúdo para vocês. Eu estou aqui hoje com o Gabriel da Gauss Energia, empresa de energia solar aqui na Bahia, muito conhecida, uma das maiores empresas nesse segmento. E o Gabriel veio aqui para falar de um assunto muito interessante a respeito de um equipamento que a gente usa demais, são as nossas câmeras termográficas. Bom, qual que é a funcionalidade das câmeras termográficas dentro da engenharia diagnóstica? Hoje, a gente tem uma série de manifestações patológicas que podem ser diagnosticadas através dessa ferramenta. São esses os ensaios não destrutivos. Dentro desses ensaios não destrutivos, nós temos o auxílio da termografia. Vou dar um exemplo para você. Imagina aqui comigo que você foi fazer uma inspeção em uma unidade privada, em um apartamento, e aí você tem a manifestação lá, que é aquela mancha amarelada, ou o aparecimento de mofo, bolor, enfim. E aí você precisa descobrir qual que é a origem daquilo ali. Muitas vezes a manifestação nem aparece dessa forma. Às vezes você olha uma parede que está aparentemente íntegra e quando você faz o ensaio termográfico você consegue perceber. A gente está colocando aqui em cima agora essa imagem, justamente essa imagem para que você observe a diferença entre com o ensaio termográfico e sem o ensaio termográfico. E aí agora a gente falando um pouco a respeito de tipos de câmera para tipos de ambientes diferentes. Nesse exemplo que eu acabei de dar, a câmera mais recomendada, que é uma câmera que tem um custo-benefício mais reduzido, que você poderia utilizar em ambientes fechados, em ambientes que não são externos, não tem muita distorção de luz, é um tipo de câmera de uma marca bem conhecida, a FLIR, que é a marca que a gente vai falar aqui hoje. Existem outras marcas no mercado, mas a FLIR é a marca que hoje está mais firmada, que traz para a gente mais referência, tem um suporte muito mais assertivo aqui no Brasil. Então, por isso, hoje nós escolhemos falar a respeito da FLIR. Dando um exemplo da FLIR, nesse caso que eu dei de inspeções internas, nós teríamos a C2 como um exemplo. É uma câmera mais compacta. Esse tipo de ambiente te propicia um local interessante para que você possa fazer avaliação com esse tipo de câmera, porque ela tem um alcance mais reduzido. Então, para isso, ela te atende bem. Só que aí a gente tem um outro segmento, que é um segmento bastante extenso e que traz para a gente muito a necessidade da termografia. Eu estou falando, gente, das fachadas. Bom, os planos de fachada, os nossos famosos sistemas de vedação, eles não são só inspecionados com o famoso teste de ensaio-percussão, né? Aquele ensaio-percussão que a gente faz com o martelinho ABS, ele não é conclusivo 100%. Então a gente precisa associar outros ensaios a isso. Então temos aí o ensaio de resistência à tração, onde são retirados corpos de prova para que a gente faça essa avaliação, ensaios mineralógicos, temos também a associação da termografia. E aí, nesse caso, a gente tem um outro tipo de câmera mais eficaz para esse tipo de avaliação. E quando a gente fala a respeito disso, a gente precisa ter muito claro uma coisa: horários. Quem trabalha com termografia precisa entender sobre orientação cartográfica. Você precisa entender a orientação do Sol, como ele se comporta e quais os horários ideais para que você faça os tipos de avaliação nas determinadas fachadas. Então, por exemplo, você não vai avaliar ao mesmo tempo a fachada leste e a fachada oeste. Então, isso precisa ser levado em consideração, tá ok? Então, ao se tratar das câmeras termográficas para o uso de inspeção de fachada, nós temos aqui a E8. Mostra pra gente, Gabriel. Essa daqui, gente, é a câmera E8. É uma câmera bem bonita, né? A FLIR deu certo nisso aí, trabalhou bem. E Gabriel vai explicar pra gente um pouquinho mais, porque ele maneja um pouquinho mais disso. Conta pra gente, Gabriel, o que é que você usa a câmera e algumas funcionalidades dela para esse segmento. Bom, vamos lá, Thay. É o seguinte, as câmeras termográficas, na verdade, como câmeras comuns, né, elas têm variabilidade de resolução, variabilidade de ângulo de visão. Então a câmera termográfica, na verdade, ela tem que ser selecionada de acordo com a sua necessidade, certo? Então, você tem câmeras aí que partem desde R$ 1.200, que acho que a FLIR One custa isso, que é que você encaixa no celular, até câmeras de mais de R$ 300 mil, né, câmeras que beiram aí os R$ 500 mil, que são câmeras já de pesquisa, né, são as mais avançadas.
E aí você se pergunta, poxa, por que eu compraria uma câmera desse valor? Então, existem cada uma delas, né? Cada uma dessas câmeras, elas têm suas especialidades, né? Tem suas características que as diferenciam das demais. Então, basicamente, você tem diferença de resolução da câmera, né? Você tem diferença de sensibilidade. Então, quando você quer detectar, por exemplo, no nosso caso, né? A gente usa muito a câmera para a detecção de problemas em instalações de energia solar. Então, às vezes você quer detectar um problema em que a variação de temperatura que indica que há um problema, ela é muito pequena. Então, você precisa de uma sensibilidade muito grande. Então, por exemplo, a câmera precisa detectar diferenças de meio grau ou diferenças de 0,1 grau. Então, se você tiver uma câmera que tem uma sensibilidade baixa, você vai apontar para o painel solar e você não vai ver problema nenhum. Enquanto que se você apontar uma câmera de sensibilidade alta, você vai ver que aquele painel está com problema. Principalmente porque a gente está fotografando painéis solares que são cobertos com vidro. E o vidro, na verdade, ele reflete a luz solar. Então você precisa ter uma sensibilidade muito alta para detectar a diferença de temperatura no vidro causada pelo problema que tem dentro do painel. Entendi. Agora, só para o pessoal entender, Gabriel, só para eles terem uma referência por área. Quanto mais ou menos mede, pelo que eu entendi que você falou, essa avaliação é feita, por exemplo, para diagnosticar a falha em uma célula da placa, por exemplo. Exatamente. Quantos centímetros, qual que é a área média de uma célula dessa? Pronto. A cada célula dessa, a célula padrão, ela tem 12 por 12 centímetros, certo? Então, eu tenho 12 por 12 centímetros, só que às vezes eu preciso medir uma célula que está a 2, 3 metros de distância de mim. Então, eu não tenho um acesso, né, frontal a essa célula, eu tenho um acesso a uma certa distância. Então eu preciso usar uma câmera que essa câmera tenha uma boa resolução, uma boa sensibilidade e um bom ângulo de visão, que é o FOV, Field of View, né? Então eu preciso que o ângulo que essa câmera consegue captar seja grande o suficiente para que ela detecte diferenças de temperatura do tamanho que eu preciso. Olha só, gente, a diferença, olha só, a gente está falando de um mesmo equipamento que faz 2 tipos de avaliação com alcances diferentes. Então, olha aí o porquê da escolha dessa câmera, né? Não é uma escolha aleatória porque é uma câmera mais cara, tem mais recursos. Não. A gente está falando de 2 situações diferentes. A mesma câmera é capaz de avaliar uma célula que tem 12 por 12? 12 por 12. 12 por 12 e que mede... e que está a 2, 3 metros de distância dele, entendeu? E olha a outra circunstância, a gente tem lá uma fachada que tem 20, 30, 40 mil metros quadrados de extensão e a gente consegue avaliar lá uma pastilha que tem 5 por 5 a... Exatamente. Né? Exatamente. Metros de distância. Então, assim, é o mesmo equipamento com aplicabilidades diferentes. Então, às vezes você acha que por você estar utilizando uma câmera termográfica e apontando para aquela fachada, que você vai conseguir detectar qualquer coisa. Mas na verdade não, né? Às vezes você pode ter uma falsa impressão de que a termografia está lhe dando um diagnóstico correto, mas se você não estiver usando o equipamento correto, você na verdade é completamente falsa essa impressão. Que você está apontando para um objeto que você não consegue detectar a diferença de temperatura entre eles, e para você vai estar tudo certo, quando na verdade não está, né? Quando na verdade você tem 1, 2, 3, 4, 9 pastilhas, né? 3x3, que estão lá num estado completamente deplorável, e você daqui, a distância que você está vendo como se tivesse tudo, né? Porque você vai ver a imagem um pouco borrada. Isso é muito em função da resolução da câmera. Então um exemplo bem comum, né? As câmeras mais caras usadas hoje, elas são usadas para avaliação de subestação elétrica. A subestação elétrica, você não pode, sob hipótese nenhuma, se aproximar de certos componentes, porque senão você vai morrer, obviamente. Então, se você está numa subestação que é de 500 mil volts, você precisa de uma distância mínima de 3 metros. Né? Entre você, obviamente entre você e o cabo, eu ficaria muito mais longe. Mas assim, para título de um cabo para o outro, né, você tem um distanciamento de 3 metros. Então, você precisa fazer uma avaliação de um cabo, né, que tem uma espessura muito fina, a uma distância muito grande. Então, se você não tiver uma câmera com uma resolução muito boa, você vai entrar na subestação e você vai ver tudo lindo. Né? Ah, não, tá tudo ótimo aqui. Mas aí, quando você vai com a câmera de maior resolução, você vai chegar lá e você vai ver que tá tudo péssimo, mas você não estava conseguindo enxergar antes. Então, a câmera termográfica, ela, de fato, ela tem que ser... você tem que fazer uma avaliação prévia do que você está indo termografar, né? Do que você quer... de que tipo de informação você quer extrair, qual é a dimensão do seu objeto, qual é a distância que você vai medir, para que você tenha uma avaliação que vá te dar alguma informação que realmente importa. Né?
De fato, gente, isso é muito importante. Isso que o Gabriel tá falando é muito importante porque eu recebo, particularmente, eu recebo muitas perguntas. Thaís, quais os equipamentos eu preciso para começar? Eu respondo, o que é que você faz? Qual que é a sua atividade? Quem é o seu cliente potencial? Porque assim, se você trabalha com inspeções prediais e você está começando, olha, anota essa dica. Você está começando e trabalha muito com inspeções prediais. Não começa investindo numa câmera como essa. É um recurso muito alto. Gabriel, dá uma referência pra gente de quanto custa essa câmera. Essa custou 15 mil. 15 mil reais. Então assim, você está começando hoje. Aluga. Existem pessoas que alugam, né? Empresas que portam do equipamento e eles fazem locação. Vão lá com você, fazem a inspeção. Alguns até emitem relatório. Então assim, avalie isso. E se você trabalha com inspeções de unidades privadas, se você é da parte de elétrica e trabalha só com a terceirização de serviço de avaliação de padrão de quadro de energia, que está em locais fechados, talvez uma câmera mais similar atenda a sua necessidade. Então assim, avalie qual é a sua função, o que é que você faz e se de fato vale a pena investir naquele equipamento naquele momento. A partir do momento que você começar a ter mais demanda, mais mapeamentos de fachada, mais inspeções, aí você sim inclui aí a possibilidade da aquisição de um equipamento como esse. Inclusive eu diria até para você sentir qual é, né, sua necessidade. Né? Você tem que realmente ver relatórios feitos por um modelo, ver relatórios feitos por outro modelo, para você então pegar os dois e falar, poxa, esse aqui serve para mim, ou esse aqui não serviu. Né? Do que você sair e comprar um equipamento que daqui a pouco você descobre que não serve para uma coisa que você queria. Então assim, um exemplo prático, a gente vê muito no universo do fotovoltaico, né? As pessoas compram a câmera termográfica que é mais barata. Então, na verdade, você não vai conseguir termografar painéis fotovoltaicos com câmeras que sejam câmeras de entrada. Essa daqui é mais avançada? Com certeza não. Existem câmeras muito mais avançadas, muito mais caras. Mas essa era uma câmera que atendia, né, a nossa necessidade. E você, de fato, tem que pensar nisso. A Flick é a fabricante mais antiga de câmeras termográficas e hoje eu diria que é a que mais vende no mercado. Né? Eles têm artigos muito explicativos e bem didáticos sobre como você escolher sua câmera. Então você entra lá no site, dá uma pesquisada, ele vai te ensinar a fazer o cálculo de campo de visão, o cálculo de distância e tudo, e você vai chegar a algum modelo que realmente se adequa a essa necessidade. Obviamente você também não vai sair gastando dinheiro à toa de uma coisa que você não tem necessidade de usar, mas também não adianta nada você comprar uma que tem um modelo inferior e que quando você vai descobrir não serviu. Exatamente. Então, pega essa dica, anota. Primeiro lugar, retrospectiva. Primeiro ponto, avalia a sua necessidade. Será que nesse momento, de fato, vale a pena investir nesse tipo de equipamento? Ou então, será que não vale a pena começar com um modelo mais similar e ir agregando valor ao seu trabalho mais para frente? Ou terceiro, avalie a importância de você poder, a possibilidade de você poder locar esse tipo de equipamento, né? Segundo lugar, aplicabilidade. Onde você pode utilizar dentro da engenharia diagnóstica essa ferramenta ao seu favor. É uma ferramenta que, ressalvo, não é conclusiva. O teste termográfico, o ensaio termográfico, isoladamente não dá diagnóstico de nada, bem como todos os outros. O ensaio de pacometria isolado, o ensaio à percussão, nenhum deles trazem um diagnóstico de forma isolada. É preciso que você faça uma avaliação associada com outros ensaios e a sua avaliação sensorial, anamnese, histórico, para que você possa conceituar o seu diagnóstico e fique blindado em todos os segmentos. Outra coisa também que é muito importante ressaltar, tá, é a importância de você ou ter, né, com você um profissional que realmente compreenda o universo da termografia ou que você realmente procure, né, se capacitar, se especializar naquilo. Porque a termografia é diferente de uma imagem normal. Né? Uma imagem normal você consegue interpretar tudo que está ali na sua frente, não exige nenhum conhecimento especial. A termografia ela já envolve muitos conceitos físicos por trás. Então, para você entender o que está sendo mostrado para você na termografia ou o que não está sendo mostrado, você precisa compreender tanto o funcionamento dela, né, como o que no ambiente influencia o comportamento da câmera. Eu vou lhe dar um exemplo. Se você fizer uma termografia de uma fachada
no momento em que o sol está refletindo naquela fachada, a fachada ela tem um índice de reflexividade muito alto. Então, na verdade, muito provavelmente você vai estar detectando a temperatura do sol, não da fachada. E outra, isso vai variar também não só com o horário, com a orientação da fachada, bem como a coloração da pastilha. Isso também influencia muito, porque pastilhas mais escuras têm a capacidade de absorver mais calor. Exatamente. Então, Por exemplo, no universo da elétrica, eu vou te dar um exemplo. Quando você vai termografar um motor, que você quer saber, né, se aquele motor está se comportando bem ou mal, a temperatura de operação dele é um indicativo muito forte de se ele está operando bem ou não. Só que se o motor for pintado, né, a depender se for, por exemplo, a pintura epóxi tem uma reflexidade muito alta. Você não está detectando a temperatura do motor, você está detectando a temperatura do ambiente. E aí o que você faz? Você cobre o motor com fita isolante. Qualquer fita isolante? Não. Tem que ser uma fita isolante opaca. Porque aí você está detectando a temperatura, aí você cobre ele com fita isolante, espera um tempo para que a fita isolante consiga absorver a temperatura. Né? Porque a fita isolante ela é isolante elétrica e isolante térmica também. Então você tem que esperar um tempo para que ela consiga, né, a temperatura fique homogênea com o do lugar onde ela está colada. E aí você então consegue ter certeza que a temperatura que você está aferindo ali é a temperatura de fato do motor. Então, até para isso, você tem que ter noção do tipo de objeto que você está medindo. Outra coisa, se você estiver medindo através de vidro, o vidro ele não é transparente ao infravermelho, a não ser que esteja um vidro especial feito para isso. Então, às vezes eu vou medir a temperatura de uma caldeira e tem uma janela de inspeção. Você está medindo a temperatura da janela de inspeção, você não está medindo a temperatura da caldeira, porque o vidro não é transparente ao infravermelho, a maioria deles. Então, coisas desse tipo que você de fato tem que entender o que você está fazendo. Não só, comprei uma câmera, vou sair por aí tirando foto. E usando em qualquer coisa. Porque pode ser perigoso, inclusive. Você pode estar medindo uma coisa que não é a realidade, você sai dali achando que você está seguro e na verdade você não está. Então, no universo da elétrica, você tem que ter muito cuidado com isso, porque, primeiro, a grande graça, digamos assim, da termografia na elétrica é o fato dela não ser invasiva e não ter necessidade de você, né, tocar nas coisas que podem ser um perigo. Mas, às vezes, também você está o fato de você não poder tocar significa que você não pode influenciar naquela, né, na flexibilidade, na emissividade do objeto. Então você tem que compensar para esses fatores. Né? As câmeras, os modelos mais robustos, digamos assim, a E8 por exemplo, ela permite que você configure qual é a emissividade do objeto que você está termografando. Sim, isso é interessante, porque o Gabriel ele faz muita inspeção comigo e quando ele vai, ele tem essa sensibilidade, aí ele já vê, por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que a gente esteja fazendo uma avaliação de um foco de infiltração. É diferente da fachada, por exemplo. Na fachada a gente está procurando locais que tenham maior temperatura. Nessa situação a gente está procurando locais que tenham temperaturas mais baixas. Então ele faz uma regulagem na câmera para que a câmera evidencie mais, com a tonalidade mais forte, o local onde a gente tem a presença daquele ponto de umidade. Então isso é interessante. Ele vai poder mostrar para a gente. Exatamente. Eu vou até mostrar uns exemplos aqui do que a gente, da última inspeção que a gente fez. Por exemplo, essa figura aqui, ela mostra, né? Veja que a diferença de temperatura na tela, né, a escala de temperatura, ela é baixa, entre 24,5 e 31,5. Então não é muito alta. Então eu consigo evidenciar muito bem, né, um ponto mais frio aqui na tela. Por que esse ponto é mais frio? Porque a água, né, nesse caso aqui, onde tem infiltração, a água tem uma absorção diferente de temperatura. Então, enquanto que o concreto aqui ele vai absorver temperatura a uma certa velocidade, a água vai absorver a temperatura em uma velocidade diferente. Então eu consigo observar aqui, né, a diferença de temperatura entre eles. Então, essa diferença de temperatura precisa ser evidenciada com uma sensibilidade muito grande. Então aqui, na tela está uma diferença entre 28,4 e 24, ou seja, eu tenho uma escala de 4 graus apenas, do máximo para o mínimo na tela, para que eu possa realmente evidenciar quais são os pontos de interesse, né, os pontos que têm umidade alta. Então, se eu não fizer isso, eu na verdade vou obter uma imagem homogênea, né? E essa imagem homogênea na verdade não está me mostrando grandes coisas. Então aqui um outro exemplo desse mesmo dia aqui, né? Uma imagem, veja, isso aqui era uma jardineira aqui em cima, onde está esse ponto aqui, a diferença também de 4 graus. A gente estava percebendo aqui qual era o fluxo da água, né,
de onde estava vindo a infiltração e para onde ela estava indo. Então, Exato. essa imagem aqui deixou bem evidente isso. Exatamente. E aí a gente conseguiu, inclusive, mostrar nesse caso específico, volta lá, Gabriel, aquela imagem, por favor. Nesse caso específico, eu me lembro que essa viga, onde vocês estão vendo aí, pessoal, que tem uma mancha mais escura, pronto. Essa viga, ela não tinha nenhuma manifestação, ela não tinha nenhuma mancha. Então a gente não conseguia ver a olho nu que ali era o ponto de infiltração. E aí quando o Gabriel passou a câmera, aí ele olha isso aqui. Aí a gente foi ver que ali era um foco de filtração e você vê que não sai do ralo, tá vendo? O ralo tá ali e não sai do ralo, ele ramifica da própria laje. A gente foi ver por cima e ali era uma jarra de vidro. Então, exatamente. Então, dessa mesma área a gente tem uma outra foto aqui, ó, que é lá já a parte da direita aqui. Ó. Não dá para perceber muito bem, mas aqui, ó, aqui desce o ralo, né? Mas na verdade a infiltração ou a extensão dela, né? O quanto ela se estende. Essa laje, gente, para que vocês se situem, é uma laje de playground, tá? E aí a gente está no pavimento de garagem. Então a gente está aí olhando para cima, para o fundo da laje, e aí a gente consegue ver depois, associar, né, o local exato com a imagem termográfica. E o que é interessante dessa câmera é que ela faz o registro termográfico e faz o registro convencional. Então você consegue depois referenciar, Thaís, eu vou me perder nas imagens? Não vai. A câmera, ela linka e ela gera... Exatamente. Ela gera as duas fotos. Inclusive, na verdade, a câmera ela tem muitos modos, né, de operação. Então você consegue colocar, por exemplo, fotos sobrepostas. E é uma foto que o fundo é a foto comum e a termografia ela fica como se fosse de baixa opacidade em cima da foto. Então você consegue detectar bem, né, essa foto aqui que eu vou mostrar de um quadro elétrico, que também é um dos ramos onde a termografia mais tem sucesso. Né? Dá para perceber aqui que tem um contorno bem definido ao fundo da foto original. Você consegue ver o nome do fabricante, do disjuntor, e a termografia está sobreposta, né, a foto normal. Então você faz um alinhamento das duas câmeras e aí você consegue obter uma foto desse tipo, né, em que você vê ao fundo qual é o objeto que você está termografando e em cima dele isso aqui é uma sobreposição de imagem. A imagem ela não é originalmente a termografia, ela não consegue definir tão bem assim esses contornos porque eles estão, né, com a mesma temperatura. Então fica interessante porque você de fato consegue detectar o que é que você está termografando. Isso aqui é uma outra foto também de um disjuntor, né? Você consegue definir muito bem. Veja que essa já não está tão bem alinhada, que você percebe que o cabo aqui está atrás e a termografia está um pouco desalinhada em cima, você ainda assim consegue detectar. Isso aqui é um caso típico de desbalanço de fases. Você vê que as fases elas estão se aquecendo de forma diferente uma da outra. E aí eu lanço uma pergunta para vocês, engenheiros diagnósticos. Quando vocês estão numa fase de inspeção predial, vocês avaliam nesse grau de riqueza as instalações elétricas? Os quadros eles são avaliados? A parte dos elevadores, você avalia a mecânica dos elevadores? Tudo isso precisa ser levado em consideração, porque a partir do momento que você emite uma anotação de responsabilidade técnica e um laudo, onde você certifica que aqueles sistemas foram inspecionados, todo e qualquer problema que não foi previsto recairá sobre você. Então, assim, se você não tem a competência de avaliar esse tipo de informação, terceirize. Não há problema nenhum em aumentar a sua equipe de atuação. Eu, particularmente, quando pego inspeções muito grandes, eu sempre tenho um engenheiro parceiro de civil que me auxilia para que a gente consiga atender dentro do prazo e sempre terceirizamos esses serviços. Então a parte elétrica a gente tem que chamar, a parte mecânica a gente tem que chamar e o que mais for necessário. Então, subestações, como é que são feitas as inspeções da subestação? Até uma certa etapa a gente consegue avaliar, mas coisas mais a fundo, será que você tem capacidade para avaliar isso? E não tem problema nenhum. Então, assim, essa é mais uma associação que pode ser feita aí. Exatamente. E eu chamo bastante atenção para isso, porque às vezes a gente pensa que a termografia ela só cabe em instalações industriais. Né? Não. Ela só cabe em instalações elétricas industriais. A gente fica pensando, para uma instalação residencial, para que eu vou atrás disso? Eu vou mostrar um exemplo bem claro aqui
de uma instalação de disjuntores comuns, né, que a gente termografou. Então, se você for reparar, esse aqui é um disjuntor normal, né, um disjuntor mini-DIN, e olha a temperatura dos cabos aqui. Esses cabos eles são feitos para operar até 70 graus. Então, a temperatura desses cabos aqui já está em 77,8, ou seja, esses cabos já estão derretendo, já estão no ponto de derretimento. Então, já sofreram uma deformação aqui, que é uma deformação plástica, ele já não Sim, é não mais... volta mais. Né? Exatamente, ele já não é mais... já não pode mais ser utilizado, você tem que de fato substituir e obviamente descobrir o que está causando, que sobrecarga é essa que está causando o sobreaquecimento dos cabos, né? Porque em teoria o disjuntor deveria desarmar, mas isso aqui é uma instalação comum, né? Que você não vai conseguir ver que ela tá nesse estado tão crítico, e isso obviamente é um perigo de incêndio muito grande. E aí, vocês gostaram? Então, quem gostou, curte, compartilha, comenta. Quem ainda não se inscreveu no canal, corre lá e se inscreve. Eu já prometi que quando a gente fechar 100 inscritos aí, vou divulgar um conteúdo muito legal para vocês. Então, é isso aí, viu? Gabriel, obrigada. Obrigado. Tamo junto. Gente, valeu, até a próxima.